20 estão em aulas do calendário. Se estão como com aula, gente, é aula normal. Se está marcando como aula, como o Fábio escreveu aqui no chat, é aula normal. Escutem, na medida do possível, vão me interpelando, porque a gente tem que conversar sobre algumas coisas bem importantes. Então, voltando aqui, eu ia escrever, eu estou dizendo eu ia, porque já que vocês não conseguem enxergar, então acho melhor eu falar. Eu ia relembrar o artigo 966, que é o conceito de empresário. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade economicamente organizada para fins de produção ou circulação de bens ou serviços. Quando a gente faz a análise do artigo 966 com a teoria de Aschini, nós chegamos à conclusão de que o vértice privilegiado aqui no Brasil foi o vértice subjetivo. Não estou dizendo que os outros vértices não foram utilizados. Só estou dizendo que o primeiro artigo do direito empresarial, que é o artigo 966, foi prestigiado o vértice subjetivo, que é o vértice do empresário. Isso aqui, vocês já sabem, nós já conversamos várias vezes. Depois veio aquela diferenciação da consideração dos não empresários, que é em razão da diferença ética e da não necessidade da organização dos fatores de produção. E se vocês não estão esquecidos, tinha a exceção da exceção, que seria quando nós temos uma atividade intelectual sendo exercida de forma empresarial, seria a questão do elemento da empresa. Nós paramos aqui. Isso aqui é o que a gente conversou da parte de direito empresarial, parte geral no Brasil. O que a gente vai conversar na aula de hoje? Na aula de hoje, nós vamos conversar que isso aqui aconteceu em 2002. Por que em 2002? Em 2002 foi quando nós tivemos a reforma do Código Civil Brasileiro, que juntamos lá a parte do Direito Civil de 1916, juntamente com o Código Comercial de 1850. Pensamos e juntamos tudo isso aqui no direito, teoria da empresa, que a gente conhece aqui hoje no direito brasileiro. Vou contar uma fábula para vocês poderem entender qual era o contexto jurídico do Brasil em 2002. Então, em 2002, nós pensando em atividade empresarial no Brasil, você só poderia abrir uma empresa. O que é abrir uma empresa? Não é o conceito correto, mas eu vou me valer desse conceito torto agora que você vai entender. Para eu ter um CNPJ a partir de 2002, eu precisaria montar uma sociedade. Por que eu precisaria montar uma sociedade? Porque com a reforma do Código Civil, nós não tínhamos ainda a modalidade que o linguajar correto é exercício da atividade empresarial de forma individual. Uma única pessoa sendo dona de uma atividade empresarial. Este era o cenário vigente aqui no Brasil. Em 2005, eu já era formado. E brasileiro, quando ganha dinheiro, o que ele quer fazer com o dinheiro que ele ganha? Não. Gastar, aí a gente já até gasta, nem pensa. Brasileiro, quando ganha dinheiro, ele quer investir. Né? Ele acha que ele vai fazer investimento porque ele acredita que um dia ele vai ficar rico. Lá em 2005, então, eu já estava lá empregado, já era advogado há algum tempo, e tive a oportunidade, hoje eu acredito que seja uma oportunidade, na época eu nem entendia nada, e fiz, né, em razão ali da abertura do Brasil, da abertura econômica daqueles anos. Em 2005, eu fui lá. Minha família é simples, meu pai é motorista de caminhão. Em 2005, financiado, obviamente, eu tive a possibilidade de comprar o primeiro caminhão. E se eu estou falando que eu comprei, obviamente que o proprietário era Juliano, CPF. Então fui lá, fiz um financiamento do cavalo, comprei, fiz um financiamento do bitrem, comprei, estava no meu nome. Eu pensava, bom, como eu ganho bem como advogado, se isso aqui não der muito certo, não tem problema, eu pago o financiamento com o meu próprio salário, com os meus próprios honorários. Meu pai começou a trabalhar para mim. Eu fiquei bem abismado e bem assustado, porque no primeiro mês, quando meu pai depositou o fechamento lá do caminhão,
Eu tinha entendido que aquele valor ainda era para eu pagar todas as contas. Quando eu digo todas as contas, era pagar o salário dele, pagar o óleo diesel, pagar várias coisas. Porque eu nunca me esqueço que ele depositou em torno de 16 mil reais. E as parcelas davam 4. Então, quando eu olhei para a conta e vi um saldo de 16 e eu só tinha que pagar 4, eu liguei para minha mãe e perguntei, falei, tá certo mesmo isso? Não tem que pagar mais alguma coisa? Minha mãe falou, não, esse dinheiro aí é do caminhão. O que eu pensei? Nossa, vou ficar milionário. Mais rápido do que eu podia, fui lá e comprei o segundo, no meu nome, evidentemente, Juliano CPF. Imaginem vocês, sobrar 10 mil reais, uma coisa que eu nem sabia direito como é que funcionava. Bom, segundo caminhão, fui lá no meu nome, financiamento também, cavalo e bitrem, meu irmão trabalhava para mim. Sobrava mais ou menos a mesma coisa. Falei, meu Deus, quero me tornar o G11, né? Já que tem o G10, eu vou virar o G11. Alguns meses depois, fui lá e comprei o terceiro caminhão. Aqui começaram os meus problemas. Quando eu digo meus problemas jurídicos. Por quê? Quem me vendeu o primeiro caminhão era um contador, uma pessoa muito séria que tem aqui em Maringá até hoje. E ele não me falou nada dessa história de empresa, de CNPJ, né? E eu, como advogado lá dos bancos, eu corria bastante. Não tinha tempo para ficar pensando aqui na história dos caminhões, se estava dando certo, estava dando errado. Eu queria ver a matemática. Se a matemática tivesse certo, para mim estava ótimo. Quando eu fui comprar o terceiro caminhão, então, o banco já não queria liberar para mim o financiamento do CPF, porque dizia, você já tem 4 financiamentos, né? E na época era financiamento meio alto, né? Eu estava começando a declarar imposto de renda ali, era recém-formado, então eu não tinha um histórico de pagamento. Mas por ser advogado ali de alguns bancos, quer dizer, havia-se uma certa confiança no meu CPF, mas eu não tinha dinheiro ainda. Essa é a verdade. E aí, neste período, hoje não é mais possível. Nesse período, tem uma agência que regula a questão dos transportes, chama ANTT, acho que é a Associação Nacional de Transportadores Terrestres, né? A minha carteira de motorista sempre foi B, nunca mudou. Nesses anos, era permitido você ter a NTT em nome da sua CNH, mesmo não sendo motorista de caminhão, que é o meu caso. Pois bem, quando eu fui comprar o terceiro caminhão, esse meu contador falou assim, que ele que estava cuidando para mim da parte contábil, falou, você não pode comprar no nome do seu CPF. Falei, como não? Sou eu que sou o dono? Sou eu que sou o devedor? Por que eu não posso comprar? Tenho condições? Você não pode comprar porque a Receita Federal entende que você está burlando a legislação tributária. Então, você precisa ter um CNPJ. Eu CNPJ? Mas para quê? É só 3 caminhões, está tudo endividado ainda. Não, você precisa ter um CNPJ. Ano de 2005, isso. Falei, então tá bom. Como é que eu faço para ter um CNPJ? Eu nem sabia naquele momento da questão da teoria da empresa e qualquer coisa nesse sentido. Eu me formei em 2002, na virada do código, passei na UAB, tive a sorte de estar trabalhando lá onde eu estava. Eu lá estava preocupado com situação de CNPJ, eu não estava nem aí para isso. Ele falou, bom, você tem que abrir uma sociedade. E eu disse, sociedade? Eu não quero sociedade com ninguém. Os caminhões estão financiados no meu nome, para que eu vou abrir uma sociedade? Eu nem conheço ninguém. Ele falou, mas pode ser seu pai, pode ser seu irmão. Falei, tá, beleza, vou pedir para o meu irmão. Pensei, meu pai é mais velho, se eu fizer uma sociedade com ele, ele morrer, eu vou ter um problema. Fui lá, e na época não existia o WhatsApp, liguei para o meu irmão e falei, ô, Jardel, você empresta seu nome, você empresta o seu nome, para eu poder abrir uma sociedade, para a gente poder comprar o terceiro caminhão. Nessa época, ele já tinha ido olhar esse caminhão comigo, ele estava apaixonado para comprar esse bendito caminhão. Claro que ele emprestou o nome. Então, em 2005, eu abri minha primeira sociedade limitada, não é o tema da aula hoje, mas só para vocês entenderem onde eu me meti, em que Juliano era detentor de 90%. Por que você tinha 90%? Porque, na verdade, tudo era meu. E coloquei o meu irmão, por uma questão que, veja, eu confio nele 100%. Não, ele sabia que ele não tinha nada. Coloquei ele com 10%. Isso, para mim, não era problema nenhum. Tudo certo, ele não ia nunca pegar nada do que é meu. Tranquilo. Nesses anos, se vocês se lembram, foi anos de abertura financeira no Brasil, muito incentivo a crédito, mas muito mesmo. Então, até 2008, eu fui comprando. Eu cheguei a 9 conjuntos de caminhões. Mas por que eu estou falando isso?
Eu estou falando isso porque num determinado ano ali, né, meu irmão era casado. E quem é casado sabe que tem uma sócia em casa, que é a sua esposa, né? Que nem sempre as coisas andam tudo bem, né? E no caso ali do meu irmão, num belo dia, minha mãe me ligou e disse assim para mim: ô Juliano, minha mãe era quem cuidava da parte ali administrativa. Me ligou e disse assim: Juliano, estou te ligando porque seu irmão e sua cunhada estão brigando, né? Não estão muito bem, e eles querem se largar. Pensei, mas o que eu tenho com isso? Daí ela falou assim: mas tá sério o negócio. Eu fiquei pensando, será que ela quer que eu seja advogado deles? Já peguei e falei logo: ó, eu não posso ser advogado na área de família, eu tenho contratação exclusiva lá no jurídico que eu pertenço, eu não posso assinar nada fora do escritório. Mas se quiser eu indico alguém, se precisar de um empurrão, eu dou até um empurrão aí para ajudar a pagar a separação, se for o caso. Minha mãe falou: você não está entendendo. Sua cunhada já contratou um advogado. Eu falei: que bom para ela então. O que é que sobrou aí para mim? Qual é o meu problema? O advogado tirou uma certidão na junta comercial e ele quer que seu irmão acerte com a sua cunhada os 5% da sua empresa. Eu falei: como? Minha mãe: sim, o advogado disse que o seu irmão tem 10% da sua empresa, então ele já tirou a certidão no Detran, ele já sabe todo o patrimônio que a empresa tem, ele quer 5%. Eu falei: mas olha, fale para ela que eu vou mandar matar ela, mas eu não vou dar os 5%. E aí, obviamente, aqui eu gelei, falei: olha, eu tenho um problema, porque como é que eu vou discutir judicialmente uma coisa de 5% que eu estou errado? Estava errado, se ele é meu sócio, metade dos 10%, ele não era casado em nenhum regime de casamento, ele era apenas juntado e casado só no religioso. Eu não sei se vocês sabem, mas casamento é sociedade. E, na verdade, você pode escolher se você quer ser sócio de 50%, se você quer ser sócio parcial, ou se você não quer ser sócio em nada. No caso dele, infelizmente, era sócio em tudo porque ele não era casado no civil. Pois bem, liguei para ele não me atendeu, falei para minha mãe: avisa ele que eu quero falar com ele. Não existia o WhatsApp nesses anos ainda, infelizmente. 3 dias depois, né, acho que ele ficou com medo de mim, me ligou para saber o que ia fazer. Eu falei: o negócio é o seguinte, eu não quero nem saber o que vocês vão fazer. Você trata de voltar com ela, resolve esse negócio de separação, porque senão vai ficar bem ruim o negócio, entendeu? Graças a Deus, eles voltaram, e quando eles voltaram, qual foi a primeira providência que eu fiz? Evidentemente, a primeira coisa que eu fiz quando eles voltaram foi tirar ele desses 10%. E coloquei o meu pai. Mas eu não ficava satisfeito com a história do meu pai, porque se meu pai viesse a faltar, meu irmão ia ser sucessor dele de qualquer forma. Olha a minha cunhada aqui de novo do meu lado. Então, esse era um problema. Se em 2005, 2006, eu chutasse uma lâmpada mágica e saísse um gênio de dentro e me perguntasse: Juliano, qual é o seu desejo quanto empresário? Eu teria a resposta na ponta da língua: eu quero ser dono sozinho da minha empresa. Eu vou repetir. Em 2005, se você me perguntasse qual é seu desejo quanto empresário, eu ia dizer: eu quero ser dono sozinho da minha empresa. Lembrando que empresa aqui é atividade empresarial. Pois bem, chutei a lâmpada e saiu o gênio e concedeu o meu pedido. Em 2006 foi editada a Lei Complementar 123 de 2006, que dentre várias coisas que ela vai fazer, hoje nós vamos falar do empresário individual. Depois a gente vai falar do ME, do EPP, mas hoje nós vamos falar do empresário individual. Então, em 2006, aqui no ordenamento jurídico brasileiro, foi possível a gente ter a atividade empresarial no Brasil de forma individual. Então, ainda que pareça em tom de brincadeira, mas não é. O que aconteceu em 2006? Em 2006, o gênio veio e me deu superpoderes. Na minha mão direita, eu tenho meu CPF, que todas as vezes que eu vou fazer negócios em meu nome, nome de quem? Do Juliano. Como é que a Receita Federal te identifica? CPF, meu amigo. É através do CPF que você é identificado. Então, quando eu coloco lá o 0, escrevo ele por inteiro, é o Juliano que está fazendo o negócio. E a partir da Lei Complementar 123 de 2006, o que aconteceu? O legislador me deu superpoderes. Como assim me deu superpoderes?
Eu tenho na minha mão esquerda um CNPJ. Como assim um CNPJ? A existência do empresário individual no Brasil, a partir da Lei Complementar 123/2006, possibilitou que um mesmo tronco, eu estou falando isso em tom ainda de brincadeira, mas vocês não vão esquecer isso aqui nunca mais na sua vida, que no mesmo tronco comum você tem na mão direita CPF, na mão esquerda você tem CNPJ. Lembra da brincadeira do gênio? Foi exatamente isso que o gênio fez comigo. Eu não perguntei nada sobre responsabilidade, eu não perguntei nada se eu poderia nomear preposto, eu não quis saber. Meu único pedido foi: quero ser dono sozinho. E isso a legislação me trouxe. Então, quando eu faço negócios com o CPF, tá fácil, é o Juliano. O empresário individual, existe a possibilidade de eu ter o CNPJ com o mesmo tronco do Juliano pessoa física. E agora, felizmente ou infelizmente, eu vou te dar a notícia e a parte da aula mais complicada. Por que a notícia é a parte mais complicada? Professor, caiu o fone, alguma coisa. Tá ruim o som. E aproveitando, deixa eu fazer uma pergunta. Um empresário, ele pode alterar, o teu caso, você era sócio do seu pai, você pode passar para empresário individual a mesma empresa que você tem? Tá sem o áudio ainda, professor. Está sem áudio ainda. Esse é o investimento da faculdade, hein? Triste, hein? Não tá Sem saindo, áudio. professor, o áudio. Será que não desconectou lá do notebook? Estão me ouvindo? Sim. Agora Vamos voltou. continuar, que essa aqui é a parte mais importante da aula. Escutem aqui comigo. Quando nós pensamos em personalidade jurídica, na verdade, o nosso raciocínio ele é remetido diretamente, quando a gente pensa em uma pessoa jurídica, um CNPJ. Então, de forma não equivocada, a gente associa o CNPJ a uma personalidade jurídica ou a uma atividade empresarial. Porém, nós temos aqui no empresário individual, vejam, O professor ficou mudo de novo. ainda E continua mudo. Ainda tá mudo. Professor, chama o pessoal da TI para te ajudar. A gente paga para ir, só o investimento da faculdade. Cadê? Professor, nós já tínhamos esse problema quando estava no remoto na vez passada, e agora voltou novamente. O microfone trava e nós não estamos ouvindo nada faz tempo já. Estamos aqui um total de 43 alunos sem ouvir nada. Isso porque não tá contando os que não entraram na aula, velho. Metade da aula a gente passa resolvendo o problema de microfone. Que sacanagem.
ouvindo. Vocês estão me ouvindo agora? Agora Alô? sim. Agora voltou. Estão ouvindo? Agora voltou. O que tá falando? Sim. Tinha que investir numa câmera também, no webcam bom, né? Porque a gente Estão não enxerga ouvindo? nada lá no quadro, né? Sim? Sim, professor. Então agora eu vou segurar na minha mão aqui o microfone, daqui não vai sair, só a hora que eu for embora. Não dá para Combinado? ver nada no quadro, professor. Como? Não dá para ver nada no quadro. Não, no quadro não vai dar para ver mesmo, mas não tem importância, me escutem que vai dar certo. Obrigado. Só aproveitando, depois responde a minha pergunta, tá? Como? Depois responde a minha pergunta. Qual que é a sua pergunta mesmo? Eu perguntei o seguinte, no teu exemplo, você colocou seu pai como teu sócio na empresa. Aí, em 2006, veio a empresa individual e aí resolveu o teu problema. Minha pergunta foi, você conseguiu migrar uma empresa para outra ou teve que cancelar e abrir outra? Eu vou te explicar duas coisas. No meu caso, eu não migrei, mas foi porque eu não quis. Mas se você quiser fazer a migração, hoje, no direito brasileiro, né, nesse primeiro semestre, vai estudar comigo a parte de direito empresarial, parte geral. No segundo semestre, se eu não ganhar na loteria ou não der tchau, vocês estarão aqui comigo estudando direito das sociedades. E esse ano, então, você vai escutar eu falar várias vezes que dentre as possíveis sociedades, desde que você cumpra os requisitos legais, o que é cumprir os requisitos legais? Eu tenho uma sociedade não empresária, quero mudar para uma sociedade empresária. Se você preencher os requisitos legais, não há problema nenhum de transformar uma na outra. Lembrando que você tem que preencher os requisitos legais. Então, a possibilidade de sair de um empresário individual e ir para uma LTDA, ou do empresário individual para uma EIRELI, isso é possível, desde que você preencha os requisitos. Então, cuidado com respostas automáticas, porque muitas vezes a gente já quer falar, o Juliano falou que é possível e começa a responder que tudo é possível. Calma, só é possível... Não, a minha pergunta foi ao contrário, é sair de uma SA ou de uma LTDA para individual. Uma SA, só antecipando, é uma empresa de grande porte, que ela vai ter capital social dividido em ações. Então, assim, é um pouquinho mais difícil para você fazer esse retrocesso para uma sociedade menor, mas não deixa de haver essa possibilidade. Eu acho que é difícil, mas é possível. Seria mais fácil você transformar uma LTDA em uma SA, que foi o que aconteceu com a Noma do Brasil, aqui a empresa de Maringá, alguns anos atrás. Deixa eu só ver uma pergunta. Você queria perguntar? Então vamos seguir, porque eu... pois não. O nosso colega perguntou se a declaração de imposto de renda do empresário individual é junto com o do CNPJ. Vejam, aqui, quando a gente vem falar do empresário individual, nós estamos falando de uma atividade empresarial. Então, eu vou aproveitar a pergunta e já vamos explicar uma outra coisa que eu vou explicar daqui a pouquinho. Oi. Volta só um pouquinho. Qual é o começo da sua pergunta? É que você acha que você está juntando. É que nós, comumente, a gente junta duas coisas em uma palavra só. Você está falando do MEI ou você está falando do ME? O MEI, gente, a gente vai conversar na próxima aula, se tudo der certo. O MEI, eu gosto de fazer a brincadeira, não, juridicamente não é isso, mas eu gosto de fazer a brincadeira porque depois você aprende a brincadeira e consegue pensar melhor no que for a parte séria. Eu sempre falo que o MEI é como se fosse o filhinho do empresário individual, porque eu vou contar uma outra história na próxima aula e você vai ver que havia a necessidade de pegar o empresário individual e transformar numa coisa ainda mais simples do que ele. Mas só voltando aqui na pergunta da questão do imposto de renda. Quando a gente é empresário individual, é a mesma coisa que uma empresa. Eu tenho CNPJ. Então, para eu poder abrir um empresário individual, eu vou pegar o meu exemplo. O que eu fiz? Eu liguei para o contador. Aliás, foi ao contrário. O contador me ligou e disse, Juliano, eu tenho a solução para os seus problemas. Qual solução? Você pode ser empresário sozinho. Vejam, eu não perguntei nada. Quando eu digo não perguntei nada, eu não perguntei qual era o capital, não perguntei qual era a responsabilidade, eu falei, eu quero ser empresário individual. E ele mandou um documento para mim, na época eu ainda trabalhava, era empregado lá no jurídico, escrito
requerimento de empresário individual. Eu olhei aquele documento e pensei assim, na minha inocência, lá em 2006. Bom, esse documento deve ser para fazer um requerimento na junta, para daí a junta autorizar a abertura da empresa e depois ter um CNPJ. Assinei onde ele mandou e mandei de volta para ele. E falei, ó, eu tenho urgência porque eu preciso abrir uma conta no banco em nome do empresário individual para eu começar a migrar os fretes, né, e depois transferir o movimento da empresa. Uns 15 dias depois, ele me ligou e falou, Juliano, anota aí o CNPJ. Ele me deu o número do CNPJ e eu, mais do que depressa, corri no Itaú e abri uma conta em nome do CNPJ. Isso. Cheguei lá, falei para o gerente. Não, Itaú, eu sou bem obrigado. Cheguei lá e falei para o gerente, abre uma conta aqui em nome desse CNPJ. Ele falou, eu preciso do contrato que abre esse empresário individual. Eu nem discuti. Falei, pera lá que eu vou ligar para o meu contador. Não existia o WhatsApp ainda. Liguei para ele, falei, ô fulano, eu estou aqui na frente do gerente, me dá seu e-mail aqui. O cara me deu o e-mail, falei assim, manda a cópia, escutem o que eu falei. Eu falei, me mande a cópia do contrato social do meu empresário individual. Se vocês voltarem na minha fala, quando a gente fala contrato social, quer dizer contrato de sociedade. Tem alguma sociedade quando você é empresário individual sozinho? Não tem. Então a terminologia já não era aquela. Eu já estava no contratempo, eu já estava equivocado no que eu estava falando. E aí, obviamente, ele foi lá e encaminhou para o e-mail do gerente o documento escrito requerimento de empresário individual. O gerente também acredito que era tão leigo quanto eu, naquele momento, que tinha acabado de existir o empresário individual. Ele virou para minha cara, aqueles monitores ainda cabeção, como eles chamavam, e disse, ó, seu contador mandou um documento escrito requerimento de empresário individual. Eu sou meio afobado para algumas coisas, já respondi assim, é duro trabalhar com os outros, né? Tão fácil mandar os documentos, a pessoa manda tudo errado, mas não liga não que eu vou ligar para ele de novo. Liguei para o contador, já meio bravo, e disse, ó, a gente está aqui esperando o contrato social, que a gente fala tão rápido, que a gente acha que contrato social é o documento da empresa. E ele me disse, Juliano, empresário individual não tem contrato social, porque não é uma sociedade. Você é dono sozinho. Então, se você é dono sozinho, o documento que abre empresário individual chama-se requerimento de empresário individual. Então, ele me disse, eu mandei o documento correto. Pode olhar que esse documento tem todas as informações. Então, primeiro ponto bem importante que vocês podem lembrar aqui da aula. O documento que inicia o empresário individual é chamado de requerimento de empresário individual e tem que ser feito por um contador. Você não consegue fazer sozinho. E não basta você só abrir a empresa. Você vai ter que informar para a Receita Federal o movimento. Sabe por quê? Se você não informar o movimento da sua empresa, a Receita Federal vai entender que você ou não está movimentando ou está sonegando. Então, para você ter um empresário individual ativo, você precisa pagar o contador para abrir e pagar a mensalidade todos os meses. Então, respondendo à pergunta do colega, a declaração de imposto de renda do CNPJ é a mesma do CPF? Não. Por quê? A empresa, o empresário individual vai ter que apresentar as declarações ao longo do ano, se está tendo movimento ou não está tendo movimento. Você, quanto dono, você vai ter que declarar a propriedade desse CNPJ. Esse meu empresário individual, eu já vou mostrar como é que funciona o nome empresarial, ele ficou aberto, eu acho que eu abri em 2006, 2007, ficou aberto até o ano passado. Por que ficou aberto até o ano passado? Eu encerrei a minha atividade com caminhão lá em 2014, 2015, eu não tinha dívida tributária com o INSS em lugar nenhum, mas eu faltava baixa. E daí o ano passado eu acabei até me valendo aqui desse CNPJ, porque na compra lá de um determinado veículo, se fosse empresário individual, a concessionária te dava um desconto de 19%. Então eu me vali e acabei até comprando um veículo em nome desse CNPJ. Ah, mas ele não tinha atividade. Não tem problema. No empresário individual, CPF e CNPJ está no mesmo tronco. Não tem problema. O rendimento desse CNPJ parado é do próprio CPF. Então, nesse requerimento de empresário individual, vai ter as informações necessárias. Como assim informações necessárias? Vai ter o nome do titular. Quem que é o titular? É o próprio dono. Vai ter o endereço de onde vai ser a sede, vértice objetivo. Vai precisar colocar quem que é o administrador? Não. Sabe por que não?
Porque quando você faz negócio com você mesmo, você fica toda hora falando, olha, sou eu que respondo, sou eu que administro. Não, você não precisa. Então, no requerimento de empresário individual, não vai ter quem é que representa o empresário individual. Sabe por quê? Porque é você mesmo, é ele próprio. Vai ter, sim, um valor de abertura, né, um valor de capital aí de atividade. Tem nome fantasia? Tem, gente. Tem. Todas as atividades empresariais no Brasil, se quiserem, é possível ter nome fantasia. O que é nome fantasia? A gente vai ter uma aula própria sobre nome, mas a gente precisa saber agora. Exato. Nome fantasia é o nome que a empresa quer ficar conhecida no mercado. Não tem nada a ver com o que eu vou falar agora, que seria o nome empresarial. O nome empresarial é aquele que está lá na junta comercial, aquele que está no talão de cheque, aquele que é o CNPJ. O nome empresarial está para nós, para as pessoas físicas, como o nosso nome civil. Então, se alguém pudesse me falar o apelido que alguém tem, o apelido dessa pessoa é o nome fantasia. Ah, e qual é o nome empresarial dela? É o nome do RG, é o nome que está lá no CPF. Pois não. O que identifica a atividade empresarial é o nome empresarial. Então, por exemplo, eu sou advogado de uma ação que eu sou requerido, é um buffet de criança, uma ação já até antiga, que estão discutindo lá um tombo que uma criança caiu dentro do buffet que eu sou advogado. Só agora, depois de quase 4 anos, o doutor Mário despachou para mudar o nome do requerido, para tirar o nome fantasia, que é o nome que estava lá no buffet, que todo mundo conhece, para colocar o nome empresarial. Toda vez que eu abro para o ajuda e vejo aquele nome que eu nunca vi, que eu não trabalhava com aquele nome, eu levo um susto e penso, nossa, uma ação nova. Não é. Então, vejam que a forma correta de você identificar a atividade empresarial é pelo nome empresarial. Mas voltando aqui um pouquinho, então pode ter nome empresarial? Pode ter nome empresarial. Não é o momento oportuno, mas eu preciso explicar uma coisa para vocês. Dentro aqui no direito empresarial, a gente vai ver depois lá no segundo semestre como é importante, e eu vou ter que aproveitar e falar agora um pouquinho, o nome empresarial, ele pode ser de 2 formatos. Como assim de 2 formatos? Ele pode ser nome de família, que a gente chama de firma. No segundo semestre, vocês vão me ouvir contando uma história enorme lá das corporações de ofício, que as famílias se juntaram para poder fazer as atividades empresariais. E vou voltar aqui e me falar isso aqui, ó. Firma é nome de família. Então, quando você vai lá no cartório e diz assim, eu quero que reconheça a firma da minha assinatura, é claro que o cartorário vai estar reconhecendo que esse rabisco aqui é do indivíduo. Mas a gente quer dizer isso dentro do direito empresarial, que firma é sobrenome, é nome de família. Mas todos os nomes empresariais são nome de família? Claro que não. É por uma lógica. Se você pensar no Banco Itaú S.A., se fosse Banco Sonsim S.A., você ia me sequestrar. Você fala, putz, mas você é dono do banco, vou te sequestrar. Então, ao longo ali da Idade Média, a gente vai ver que depois houve a necessidade do surgimento de uma outra modalidade de nome empresarial chamado denominação. Então, é um nome que não é um nome de família, então a gente vai denominar. Então, dentro dos nomes empresariais, ou é nome de família, ou é uma denominação. No caso do empresário individual, de forma específica, lembram do meu pedido, que eu não perguntei nada para o Gênio, eu falei, eu só quero ser dono sozinho. E ele falou, conceda o seu pedido. Para poder identificar quem é o empresário individual, você vai dizer, mas eu identifico pelo CPF. Não necessariamente. Dentro do direito empresarial, vocês vão ver o peso que tem o nome de família. Hoje não mais, mas na Idade Média era um divisor de águas. Você pode buscar no Google brasão de família, uma série de outras coisas, então você vai ver como que era importante a firma no direito comercial na Idade Média. E a gente acabou trazendo isso aqui como um costume para os tempos de hoje. Mas voltando aqui, eu quero identificar quem que é o empresário individual, eu quero saber quem que é o tronco comum aqui que tem CPF, CNPJ. Então, no empresário individual, o nome empresarial só pode ser firma. Poxa, mas como é que eu vou montar essa história de firma? Bom, se eu escrever Juliano, não me identifica. Por que não me identifica? Porque tem inúmeros Julianos aí, pensando só a nível de estado, um monte de Juliano no estado do Paraná. Como eu tenho 2 sobrenomes, um do pai e um da mãe, talvez se eu colocasse J. Michelete, identificaria. Mas é porque eu tenho 2 sobrenomes. Se eu só tivesse um, eu teria que me valer dele. No meu caso, meu contador já deu a minha opção direta, colocou lá JM, abreviação do primeiro nome e do nome da mãe,
porque teoricamente você repete o nome do pai, não da mãe. JM Sonsim. Eu mexia com o que mesmo? Com transportes, né? Então, JM Sonsim, transportes. Esse era meu nome empresarial. O nome que constava no talão de cheque, o nome que constava no certificado lá de propriedade dos veículos. Tinha nome fantasia? Claro que eu tinha nome fantasia. Lembram da minha antiga sociedade limitada? Os meus caminhões já eram adesivados, já tinha adesivo nas lonas, em todas as coisas. Eu era dono. Então, o que eu quis fazer? Eu mantive o mesmo nome fantasia. Você pode fazer isso? Se você não copiar de ninguém, você pode. Eu não vou poder colar lá no meu caminhão G10 Transportes, que vou ser processado. Mas, como a empresa era minha mesmo, não houve problema nenhum. Eu mantive o mesmo nome fantasia, porque a gente já era conhecido, na verdade. Com 9 caminhões super conhecidos. Mas era uma opção minha, o direito me permitiu isso, e o meu empresário individual usou o mesmo nome fantasia. Marca, quando a gente está pensando em marca ou patentes, seria até a nossa última aula, dentro do primeiro semestre. Tem procedimento específico, tem o órgão de registro, então, isso que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui agora. Isso é muito importante, porque se você não registrar uma marca, ou um produto, ou um nome, por exemplo, alguém pode vir registrar na sua frente. Eu sou advogado, desde quando eu comprei aqui o primeiro caminhão, que eu desenhei aqui, o contador ele me inseriu em uma associação de donos de caminhões aqui em Maringá. Na época, era uma associação pequena, que nós éramos gente, acho que eram umas 30 pessoas. Todo mundo tinha, no máximo, um caminhão. Eu era dono de um caminhão. E eu ajudei eles o tempo todo e cresci. Até quando eu saí deles, lá em 2014, eu era o maior associado com 9 caminhões. Pois bem, quando eu saí, então, quer dizer, cortei o vínculo, eu não tenho mais o porquê, né, fazer nada lá. Eles me contrataram como advogado, porque eu já estava lá quase há 10 anos, né, já conhecia tudo do estatuto, da legislação, e continuo até hoje sendo advogado deles, mensalista, que eles me pagam todos os meses. Tem pouquíssimos processos, mas é mais por uma questão de orientação, porque eles são donos de caminhões, quer dizer, não é uma questão de ser burro ou inteligente, mas é uma questão que não tem formação jurídica. Isso, na verdade, uma associação, ela tem o cunho de ajudar mesmo o associado. Então, lá nós temos uma fórmula, que, né, não posso nem falar alto, porque senão o José vai vir aqui processar o pessoal lá. Nós criamos uma forma de seguro. Como assim uma forma de seguro? Nós juntamos o dinheiro, hoje a associação está passando lá de mais de 3 milhões em caixa, em que você consegue, né, colocar 10% do valor do seu caminhão segurado, e desde que você não tenha nenhum sinistro, você nunca vai ter que repor. Então, isso foi um dos trampolins que me ajudou a chegar a 9 caminhões, porque eu tive muita sorte lá em quase 10 anos de transportadora, eu tive 1 ou 2 sinistros pequenos. O último sinistro foi do último caminhão, quando eu já estava me desfazendo mesmo de tudo, que eu vou explicar por que eu me desfiz. Quando sobrou um caminhão, o bendito do caminhão tombou e deu perda total. Eu falei, então eu acho que agora é a hora de eu realmente sair do ramo, que isso foi em 2014. Aí eu deixei de ser empresário do ramo de caminhões. Mas voltando aqui, que eu preciso fechar aqui um negócio. Essa associação, nós somos notificados por uma associação de São Paulo. A associação daqui chama ASTRO, Associação dos Transportadores Rodoviários de Maringá. Nós somos notificados por uma ASTRO de São Paulo, que eu nunca ouvi falar, nós nunca vimos, nem sabíamos que existia. Nós somos notificados pelo cartório de títulos e documentos para parar de usar o nome sob pena de responder judicialmente. Por causa da marca. Por causa do nome, na verdade. Na época, eles queriam discutir. Eu falei, gente, para que a gente vai discutir, arrumar problema? Vamos mudar o nome. Não, mas a gente não pode mudar a ata. Falei, eu resolvo. Colocamos Astro, tracinho, MGA de Maringá. É diferente. Resolveu, nós nunca mais tivemos problema. Voltando, pois não. Professor, ficou mudo? Oi? Quando uma marca é registrada, ou uma patente, eu não digo porque patente é outra coisa, mas quando uma marca é... Exatamente. Quando uma marca é registrada, todos os outros que usam aquela marca têm que deixar de usar ou pagar para o uso. Por isso que é tão importante você ter o registro. Aqui nós estamos falando de nome empresarial. Nós não podemos ter 2 nomes iguais. O critério da junta comercial é critério territorial do Estado.
Então, mas eu não quero que a minha empresa tenha o nome em nenhum outro estado do país. É possível, no momento da abertura, você pedir para o seu contador fazer o requerimento e expedir ofício para todas as juntas comerciais proibindo o uso daquele nome. Se você não fizer isso, apenas aqui no estado do Paraná não será usado. Voltando Senhor, aqui... uma Pois não. pergunta. Você falou da mudança do nome, né? Isso. Eu esqueci o nome que o professor falou. E no caso aqui quando tinha a Disney Lanches aqui, que foi processada e aí mudou para Polaco Lanches. Ele era Disney com I. Então, eu não vou saber te falar exatamente a solução desse caso. O que eu posso te dizer é que, quando nós temos, se você pegar, nós temos Faculdade Cidade Verde, Construtora Cidade Verde, Imobiliária Cidade Verde. O colega está dizendo que eles usavam o slogan, o desenho, por isso que isso, deve ter sido alguma coisa nesse sentido. Quando o nome, como aqui, Faculdade Cidade Verde, Imobiliária Cidade Verde, Construtora Cidade Verde, se não é do mesmo segmento, não há problema de você repetir um nome que não seja firma. A firma você não pode. Então, eu posso muito bem ir lá e abrir uma garagem escrito... garagem não. Eu posso abrir uma construtora escrito Construtora Noma, mas eu não posso abrir uma garagem de carro escrito Noma Veículos Usados. Por quê? Porque já tem uma concessionária na cidade com o nome registrado. Porque senão você vai achar que vai passar em frente à minha garagem e vai pensar, é lá da concessionária lá da Toyota. Então, quando é mesmo segmento, é proibido. Se for segmento distinto, lembre-se aqui da questão da Faculdade Cidade Verde, Construtora Cidade Verde e Imobiliária Cidade Verde, que não tem nada a ver um com o outro, não são nem parentes, nem conhecidos. E nós temos esses 3 segmentos. Eu comecei aquela hora e não terminei. A posição, o conceito, a coisa mais complicada do empresário individual, escutem-me aqui, porque eu tenho certeza que vocês vão sair daqui hoje, mesmo eu tendo falado agora o que é isso, vocês vão duvidar. E mesmo depois, se à noite você lembrar, você vai falar assim, mas eu acho que o Juliano não falou o que está certo. Conhece ficção científica? O que é ficção científica? É uma coisa que um dia talvez a ciência vai acontecer, vai fazer, mas no momento não é possível. Dentro do direito, nós temos ficção jurídica. O que é uma ficção jurídica? É uma construção do direito. Não se tem uma explicação, por exemplo, lógica. Então, quando você pensa no empresário individual, eu vou te dar qual é a principal característica dele e o que quebra a cabeça de todo mundo. O empresário individual, muito embora ele tenha o documento de abertura, que é o requerimento de empresário individual, tem CNPJ, tem nome de fantasia, ele tem tudo que você possa imaginar que seja possível a ele, mas ele não tem uma coisa que eu não vou dizer que é importante ou não é importante, mas é uma característica e é uma ficção jurídica. Escutem bem, ele não tem personalidade jurídica. Escutem que eu vou repetir porque parece que eu estou falando besteira. O empresário individual, ele não possui personalidade jurídica. Lembram de quando eu coloquei CPF e CNPJ, um em cada mão com o tronco comum? Era de propósito. Por que era de propósito? Para você enxergar que quando eu estou fazendo negócio em nome do Juliano, o Juliano assina. Meu braço, minha mão direita vai lá e assina. Quando o Juliano está fazendo negócio em nome do empresário individual, em nome do CNPJ, é o próprio Juliano que assina. Como assim é o próprio Juliano que assina? O titular do empresário individual é ele mesmo. Os doutrinadores, se você buscar o Requião, se você buscar o Tomazetti, eles vão colocar uma frase que aqui ficou muito bagunçada e quem está em casa também não ia conseguir ver. Mas eles dizem que no empresário individual, em razão da ausência de personalidade, nós temos uma coisa chamada confusão patrimonial. Por que confusão patrimonial? No meu caso aqui, eu tinha caminhões em nome do CNPJ. E na minha inocência jurídica, eu achava que estava tudo certo. Eu achava que se eu tivesse um problema, meus bens particulares, minha casa, meu apartamento, meu carro, seu dinheiro, se eu tivesse, eu achava que era meu. E o que estava em nome do CNPJ empresário individual, eu achava que era deles. Então, deixa eu só responder uma pergunta, que daí eu vou seguir nesse raciocínio. Pois não? Eu respondi? Então, agora me escutem, que agora é a cereja do bolo para vocês poderem entender esse desfecho da ausência de personalidade. Em 2008, 2009, eu ainda estava lá na associação como proprietário de caminhão, como empresário individual, porque eu fui transferindo os meus caminhões para o empresário individual,
E eu não via problema nisso. Olha o tamanho da minha inocência, que vocês vão entender o porquê. Eu achava que estava tudo certo. Até que eu fui consultado por um associado, não foi lá na associação, ele foi até meu escritório, pagou consulta, e teve um caso bem triste, que passou até no Fantástico, de um caminhão que bateu em um ônibus, lá em Santa Catarina, e o ônibus caiu na ribanceira. E morreram, infelizmente, 55 pessoas. Pergunta: faz de conta que dessas 55 pessoas ninguém trabalha, então não tem renda futura, não tem estimativa de ganhos. Só a vida. Quanto o Tribunal de Justiça do Paraná paga em uma vida? Não é quanto você vai produzir. Quanto vale uma vida para o Tribunal de Justiça? Em torno de 100 mil reais. Então, se você fizer essa continha, eu sou meio ruim na matemática, estou brincando, não sou ruim não. Isso aqui dá uma dívida, um passivo de 5,5 milhões de reais. Olha como é que são as coisas. Eu não contei aqui para vocês, mas eu sou uma pessoa precavida. Como eu venho do zero, eu tenho medo de ficar sem nada. Desde o meu primeiro caminhão, eu fiz uma apólice de seguro. E quando eu cheguei aqui no terceiro, que eu virei uma sociedade, o que eu fiz? Eu transformei minha apólice em uma apólice de seguro empresarial. E lá em 2008, um caminhão novo, naquele ano, abertura de crédito, cheguei a fazer 2 financiamentos inteiros, mais de R$1 milhão para comprar 2 caminhões, que, veja, a minha apólice para terceiros cobria, naquela época, R$1 milhão. Na minha inocência, eu achava que isso aqui era uma fortuna. Eu pensava assim, se o meu caminhão bater em outro caminhão, custa 300 mil um caminhão novo, tá pago. Se o meu caminhão bater em 2 caminhões, 600 mil, tá pago. Se o meu caminhão bater em 3 caminhões, eu pensava assim, eu nunca ouvi falar de um caminhão que bateu em 3 caminhões e deu perda total em tudo. Eu tô coberto. Mas eu não tinha parado para pensar que meu caminhão poderia derrubar um ônibus com vidas dentro. E aí, olha que raciocínio simplório que eu tive que fazer para o meu cliente, e quando ele levantou da minha mesa e foi embora, eu pensei, eu não quero mais ser dono de caminhão, muito menos como empresário individual. Vamos aqui, ó, 5,5 milhões de indenização, menos 1 milhão da pólice, 4,5 milhões de passivo. Vamos pegar a minha transportadora? Vamos supor que cada caminhão, né, vale 300 mil cada um. 3 vezes 9, 27. 2,7 milhões. Tira essa conta aqui. Vai dar quanto? 1,8? 4,5 menos 2,7. Não. 1,8. Ia faltar para pagar aqui as indenizações 1,8 milhões de reais. Então a minha empresa acabou, entregou os 9 caminhões para a justiça. Não é empresário individual? Não é confusão patrimonial? Tá tudo junto. Vamos lá no patrimônio do Juliano. A casa que você mora, o apartamento que você mora, é resguardado pela lei do bem de família. A menos que você dê em garantia, ninguém vai tomar. Num outro momento, vocês me perguntam disso, que hoje já tem entendimento diferente do STJ. Mas fica aqui que o meu negócio agora é esse aqui. Meu apartamento eu não ia perder, mas espera lá. Ah, você tem carro no seu nome? Que bom! Não tem mais. Ah, você tem 2 carros? Nossa, melhorou. Também não tem mais. Ah, você tem casa na praia? Nossa, ótimo. Não tem mais. Você tem aplicações, ações e dinheiro? Acabou. Ou seja, eu me deparei com um problema que eu ficaria com dívida para minhas próximas 3 gerações. E eu fiquei pensando, eu não quero me meter nisso. Eu não quero isso para mim. Exatamente. Então, por que eu contei essa longa história para vocês? Para vocês conseguirem enxergar algumas... Agora a gente consegue dar tempo de fazer algumas conclusões sobre isso aqui. É claro que eu usei de propósito. Parte dessa história é verdadeira, parte é mentira, é uma fábula. Mas por que eu usei justamente a questão dos caminhões? Eu usei justamente a questão dos caminhões porque o empresário individual não foi criado, por exemplo, para o setor de transportes. Em 2006, que eu já paguei, ele foi criado com o intuito de regularizar aquele pequeno empresário. Quem era o pequeno empresário que a lei pensou? Pensou no dono de cachorro-quente, pensou ali no cara da padaria que é pequenininho, pensou na costureira. Só que nós não tínhamos outra modalidade. Quando isso aqui foi publicado, todo mundo, inclusive eu, correu para ser empresário individual. Aquilo que era, veja, em momento nenhum eu falei que é. Quando ele era para ser pequeno, ele não foi pequeno.
Não foi. Você não pode achar que alguém que tem 3 milhões de patrimônio empresário individual é pequeno. Não tem número de empregados, não tem valor de faturamento. Você pode faturar o quanto você quiser. Juliano, você pode ser dono do G10 sendo empresário individual? Juridicamente eu não faria isso, mas na loucura, se eu quiser, eu posso. A lei não me proíbe. Se eu transferir todas as cotas dele como empresário individual, é possível. Mas isso é loucura. Mas é possível. Então eu gostaria que vocês enxergassem que o clamor social em 2006, ele foi atendido de forma parcial. Por que ele foi atendido de forma parcial? Muitas pessoas puderam se regularizar. Você vai dizer, mas Juliano, onde está o problema da regularização que eu não vi? Eu esqueci de contar uma coisinha para vocês. Com a reforma do Código Civil de 2002, até 2002, nós tínhamos o regime de casamento como o determinado por lei, era a comunhão universal de bens. Então, meu pai e minha mãe, por exemplo, são casados na comunhão universal de bens. A partir de 2002, qual é o regime obrigatório por lei? Comunhão parcial de bens. E aqui criou um problema empresarial. Por quê? A maioria do marido e da mulher eram sócios na sociedade. Por quê? Porque não existia empresário individual. E aí, a partir de 2002, houve uma determinação que você vai fazer uma alteração contratual, seja por qual motivo seja, se a gente se deparar com essa situação, marido e mulher, comunhão de bens, opa, bis in idem, não pode, vai ter que resolver. Antes de sair o empresário individual, eles tiravam a mulher, colocavam o filho, o tio, o avô. Lembra da minha cunhada? Ela quase ficou com 5% da minha empresa. Era para ela ia ser bom, ela ia pegar dinheiro. Mas se fosse ao contrário, fosse dívida, muita gente acabou arcando. Não, isso aqui não era meu, isso aqui é só um exemplo. Muita gente ficava com passivo trabalhista, com passivo tributário. Então, o empresário individual veio e pelo menos em tese, resolveria essa questão. Só que como, infelizmente, as pessoas de maneira desordenada, como o meu caso, né, o empresário individual não foi criado para dono de caminhão. O empresário individual foi criado para costureira. Eu não consigo enxergar a costureira com um risco tão grande que possa matar 55 pessoas. Pois não. Na verdade, gente, vocês então estão tendo aula comigo, então não vão poder alegar desconhecimento da lei. Não é uma questão de bom senso, é uma questão de raciocínio jurídico. Não é assim, permitido é. Você pode montar o que você quiser como empresário individual, mas daí eu lhe pergunto, lhe convém? Não convém. Aqui em 2006, nós não tínhamos outra modalidade. Ou era sociedade, ou era empresário individual. Só que daí vai ser o que eu vou falar na aula que vem. Se você pegar um pequeno, agora nós vamos falar de alguém que é pequeno, né? Vamos pegar um dono de um carrinho de cachorro-quente, vamos pegar uma pessoa que faz pão no fundo de casa para vender. Ela consegue pagar um salário mínimo para abrir aqui o requerimento? Quem? Não. Nesse formato aqui, se você pegar realmente o pequeno, quem que é o pequeno? Fatura pouco, gente. Se você pegar ele não consegue... Oi? Não, 100 mil não é pouco, gente. Não é. Pouco? Então tá. Aqui vai ser... Olha, spoiler da aula que vem, depois não adianta. Não. Uma pessoa que faz pão caseiro para vender. Gente, quanto custa um pão caseiro? Quanto custa um pão caseiro? R$10. 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 Uma pessoa que faz Caralho, 10 pães por dia, dá R$100 no dia, na semana dá 500, né? Vezes 4, dá 2 mil por mês. Entenderam quem é pequeno? O meu é R$8, professor. Depende, professor. E a matéria-prima, fazer o pão caseiro? Olha na frente do meu prédio, eu pago 10. Então, na aula, isso já foi um spoiler para a próxima aula, hein? Que daí nós vamos falar sobre o MEI. Então, hoje a gente falou sobre o empresário individual, agora está chegando a professora Priscila, acho que ela vai falar com vocês. E daí nós conseguimos concluir aqui o que a gente veio para fazer. Combinado? Sim? Prof, tem que só cuidar com isso aqui, que o rapaz até veio, porque às vezes a gente solta, ele bate e desliga. Então, só para segurar, mas não tá nada quebrado. Pode pôr aqui dentro? Pode, não tá nada quebrado. Depois ele... E aqui ele para? Pode, é só aquele mesmo que às vezes o botão não liga. Já tem que ficar. Agora foi. Boa noite! Boa noite!
Tudo bom, seus lindos presenciais? Ai, que delícia! Adoro vocês. É engraçado aqui, né? Que projeta lá atrás e para o seu quadro, né? Ai, já é muito gostoso vê-los aqui, né? Muito, muito bom, tá? E pessoal do remoto, boa noite, tudo bom? Cadê o povo do remoto? Estão lá? Boa noite. Professor. Boa noite. Bom, gente. Aúba. Então, como prometido, né, vim aqui para falar com vocês, né, para a gente conversar um pouquinho, mas já trazendo também algumas informações. Então, antes de vocês, né, vou passar, porque de repente que a gente fala, já traz a resposta, né, vocês já têm a resposta que eu acabei passando nas salas ali, né. Primeiro, para passar para vocês, né, foi muito gratificante entrar no dados corretores, encontrar os alunos aqui, e alguns alunos falaram, né, olha que bom, precisava voltar, né? Então, isso tem muita gente, precisa, né? A gente então, exatamente, então tem assim, e anima, né? Tem alunos que falaram, professora, eu estava... A aula presente. Arrasou. Então, o pessoal aqui do presencial, o pessoal que está em casa, só passando para vocês. Estão falando que é muito bom, muito gostoso estar aqui, até o clima, né? O ambiente motiva ao estudo, né? E é essa busca desse ambiente, da gente voltar a esse ambiente, ter essa sala cheia de novo. Como vocês começaram o ano, né? A Priscila fala assim, estabanada e vai quebrar o negócio. E vocês no começo do ano estavam com essa sala cheia, né? A gente quer voltar assim no distanciamento, né? Com distanciamento, dando distanciamento totalmente seguro, né? Então, vocês que estão aqui no presencial têm que tomar muito cuidado com isso, o distanciamento, o uso de máscara. Todo lugar que você vai, o uso de máscara ele é indispensável para a tua proteção e para a proteção do outro. O gel, tá bom? Então, eu sei que o momento é difícil, né? Encontrei um aluno ali, professora, meu tio faleceu, então, triste. Gente, a gente ouve, né, a tristeza do mundo, né? O mundo está em luto. Mas, por mais que doa, a vida continua. E isso eu posso falar porque eu sou uma pessoa enlutada, né? Então, eu não estou falando de boca para fora. Mas como uma pessoa enlutada, você olha e você fala, como a vida vai continuar? E ela continua. Você não sabe como, mas ela continua. Né? Então, é essa força da vida continuar que a gente tem que buscar. A vida continua. Às vezes caindo, às vezes quase não achando que vai conseguir se amparar, né, Juliana? Mas vamos caminhando. Bom, gente, a boa notícia geral é que o professor Barbieri falou com o prefeito e há uma grande probabilidade, mas grande, que eu não estaria falando para vocês se não houvesse essa probabilidade, o prefeito assinou de semana que vem o toque de recolher ser às 23 horas. E daí, a semana que vem, o toque de recolher sendo às 23 horas, não teremos mais o horário reduzido, né? Por quê? Porque o toque de recolher às 23, as aulas ficam no horário normal. Então, daí toda essa questão da aula reduzida, que mobilizou o pessoal, né? Eu vou perder a aula, eu preciso de aula, quero aula, então você vai ter sua aula cheia. Só que a leitura da aula cheia, gente, é um pouco assim assustador algumas falas, no sentido de o que é uma aula. Tá? Então, algumas coisas vocês têm que repensar, alguns pontos são importantes para repensar como aluno. Né? Essa semana, a aula, o professor vai dar a aula presencial, vocês assistindo remoto, vai estar gravado, vai subir, e se o toque de recolher não mudar, continuaremos nesse esquema. São 13 minutos e 7 segundos de cada matéria. Então, não é muito tempo em todas as matérias. São 13 minutos e 7 segundos da aula do professor Juliano e da aula do segundo horário. Que eu pedi para eles
E eles podiam estar reclamando, né? Eles, coitados. Eu falo que os professores são sensacionais, porque são os únicos que não reclamam e recebem todo o pacote, né? Que até amanhã, né, Juliano? Foi isso que eu falei. Não, eu falei hoje, daí uma professora falou, hoje eu não consigo. Eu falei, então tá, sou bondosa, até amanhã. Ai, que bondade, né? A cara dele, uma bondade. Assim, então, até amanhã, eu pedi sempre o professor tentar já postar essa aula para vocês já estarem assistindo. Ali numa outra turma falaram assim, professora, mas eu não tenho tempo para olhar. Eu falei, olha, presta atenção, vocês estão falando. A aula, quem está no presencial, eu acho que vai ficar um pouco mais complicado, porque ele tem que se deslocar para casa, eu não sei o distanciamento da casa de vocês, até vocês chegarem e tal. Mas quem está no remoto, terminou essa aula no remoto, o professor Juliano vai postar amanhã. Amanhã terminou essa aula no remoto, você já liga a aula dele e vê o vídeo, porque a sua aula, no horário, não vai até as 22h50. Então, você, de 22h40, né? Vocês já assistam essa aula. Vocês em casa têm todo mais tempo para assistir essas 26 minutos e 14 segundos que faltam. Hoje que vai ficar um pouquinho complicado, que eles não gravaram ainda. Mas depois, durante a semana, vocês podem assistir em casa, né? E quem veio presencial fica com esse castigo de ter que correr atrás desse conteúdo um pouquinho mais. Mas quem está em casa vai assistir, tá? Já desliga a sua câmera aqui e você já liga o vídeo lá do professor e já assiste no seu horário de aula. Então, não tem justificativa. Vou ter que assistir no final de semana. Não. Quem está no remoto está com a vida resolvida nesse sentido. Agora, quem está aqui, eu tenho que admitir que vocês vão ainda chegar em casa, vão ter que assistir mais de 26 minutos. Mas vai ter que assistir esse pouquinho de aula que vai faltar. Hã? Tá. Aí eu vou explicar da prova. Então, a aula, vocês entenderam a sistemática, né? E aí, essa aula vocês não estão perdendo, o professor vai estar dando. E eu acho que essa dinâmica de aula que vocês precisam entender, né? Que o professor, a aula, né? Não é só o professor vir e dar a aula, né? Então, isso que me preocupa um pouco em termos de uma frase que eu não sei se foi nessa turma ou em outras, porque hoje os grupos pipocaram, então eu não sei em qual grupo que foi. Mas eu lembro que teve um grupo que uma pessoa falou assim, eu vou ter que estudar sozinho? Bom, estudar é um ato meio que você demanda um esforço individual, né? Você demanda, mesmo que você estude em grupo e tal, mas há uma busca tua individual. E vocês... mas quando você estuda, tem que estudar. O exame vai ser teu individual, né? Ela está falando para quem está em casa, ela falou, o exame da OAB, eu vou ter que estudar e fazer a prova sozinho. É isso mesmo. E acho que vocês já aqui nesse semestre já tem que começar já a pensar nesse amadurecimento mesmo. Já tem que estudar. E não se estuda, eu já falei para vocês desde o primeiro semestre. Você não estuda só o conteúdo que o professor dá. O professor não consegue, não tem professor de curso de direito no mundo que consiga dar tudo numa aula. Por isso que, em geral, nas aulas, nas grandes faculdades, então vamos lá, vamos pegar as faculdades americanas, mas para mim os maiores exemplos você vai pegar lá da Europa, da Espanha, da Itália, da França, né, que a gente tem um direito mais parecido com o nosso, né, esse direito mais codificado. Você pega essas aulas, o aluno estuda para vir para a aula, e ele vem debater com o professor. Então, não existe assim, eu só aprendo com o conteúdo da aula, com o slide do professor. Até tem uma turma que está brava dos slides do professor. Eu falei, meu Deus, gente, você é aluno de graduação, você não pode brigar porque o professor não te dá o slide. Você tem que ligar para mim e falar assim, professora Priscila, o professor não me indicou um livro. Aí eu vou na jugular do professor, porque o professor ele tem que indicar livro. Agora, o professor indica livro, você briga com ele porque ele está indicando um slide, porque ele não se recusa a dar o slide da aula dele. Jesus, gente, vocês têm... Daí não dá. Não sei se isso eu estou falando porque eu não sei se é para esse grupo, que grupo que está falando. Estou falando para todo mundo, tá? Desculpa se não foi para essa turma. Bom, foi aqui? Então é isso.
Então, não dá, é inconcebível. Né? Você vai falar assim, aí depois, por quê, gente? Porque quando vocês forem fazer o exame da OAB, vocês vão me agradecer. Vocês vão me agradecer, porque vocês não vão chegar lá na prova da OAB e falar assim, ah, mas isso não estava no slide do meu professor. Não, isso não, faltou. O professor Juliano, você não. E slide, gente? Não, isso é inconcebível numa faculdade, nem colégio, não tem como. Porque quando a gente vai estudar técnicas para slide, o Juliano está aí. O que a gente aprende com o professor é tópicos pequenos, bem pequenos, com letra de 16, 18, o ideal é 23, para o aluno poder ver. Ou seja, você não pode pôr nada no slide. Não pôr nada, você põe uma dica, um ponto. Agora, se você vai pôr o livro ali, meu Deus, não tem. Só a referência que você vai pôr já usa uma página, né? Então, não dá. Ai, quero apostila. Não dá. Gente, vocês estão fazendo direito, né? Então, direito é para estudar livro. Eu lembro um juiz aqui, o ano passado, em 2019, ele falou assim, os alunos perguntaram para ele como que ele estudou para o concurso. Ele falou, bom, na minha graduação, para as provas, eu estudava por 5 livros. 5 livros, na graduação. Então, ele falou de concurso. Olha quando começou a formação dele. Lá atrás. E você quer estudar slide, é só você pensar em que fase você quer estar da sua vida depois profissional. Então, é o ponto, né? O pessoal está falando que é uma responsabilidade do aluno buscar o conteúdo, né? O pessoal está comentando aqui que há um mau costume sobre isso, né? Há esse mau costume, né? Mas mesmo no ensino médio, o pessoal falou aqui no ensino médio, né? Mas mesmo no ensino médio, meu filho terminou o ensino médio agora, eu vi as apostilas lá, né? Os cursinhos têm as apostilas, umas apostilas densas, livros. O colégio do meu filho usava livro, né? Então, o livro está lá. É livro de cada matéria. Ele agora começou a fazer a faculdade, ele falou, mãe, só 2 aulas são 9 matérias. Então, o livro não parecia pequeno, mas é 9, 10, 12 matérias num dia. Agora é 2 matérias, mas olha o tamanho do livro, né? Então, tem que estudar. E eu estou lá estudando para o doutorado, minha mesa está repleta de livro lá, meu filho chegou e falou assim, por isso que eu não faço direito. Eu falei, por isso mesmo, porque se você não estuda, se você não lê, você não serve para fazer direito. Falei para ele ontem. Eu falei, que eu não escolhi direito. Falei, isso mesmo. Porque direito não tem como, Juliano, está errado. Mas com o autor, não tem jeito, gente, não tem. E outra, jurisprudência toda hora, julgado toda hora. E quando você acha que você entendeu daquela bendita da matéria, daí vem o Supremo e muda tudo, e você fala, como que é isso? Você perde. Aí o Congresso muda a legislação. Eu era professora de Direito do Trabalho, dava aula de Direito do Trabalho, do nada mudou a CLT, eu vou falar agora, cadê os slides do meu professor? Não dá. Não dá, gente, não dá. Não dá, não é assim, não dá. Então, não dá, tá? Agora, sim, a aula reduzida, né? Então, está sendo completada lá para vocês. Aproveitem, mas nós não podemos tolir essa riqueza de ter para o presencial, quem quer vir no presencial. É muito mais barato, e é muito mais barato manter no remoto a faculdade, tá? Por quê? E por que as outras estão fazendo isso? Porque é muito mais barato. O que as outras fizeram? Mandaram um monte de professor embora, juntaram todo mundo, vão dar aulão. Por que a PUC está se mantendo aqui até o final do ano? Porque ela fechou as portas. Vocês viram isso? Vocês viram? Por que ela vai se manter até o final do ano? Porque ela é boazinha? Não, porque ela fez a conta, é mais barato do que indenizar os alunos, e junta todo mundo, dá aulão remoto. É isso. O pessoal está falando, reclamar daqui, vai na outra, é concorrente, é 1.200, 1.300, e você vai pagar remoto, e é o remoto, e você não tem contato, não tem acesso, não tem grupo do WhatsApp, que eu recebo transferência, o pessoal fala,
Professora, o contato que a gente tem com os professores, recebi alunos dessas outras faculdades e falaram, professora, é porque aqui vocês estão atendendo, estão falando com os alunos, porque o professor fica incomunicável nas outras faculdades. É. Então, assim, vocês têm que, a gente reclama, mas aí quando você sai, você vai sentir. Tem aluno que saiu e falou, me arrependi, né? Porque a gente tenta dar um maior suporte. Eterno, os colegas estão, só passar para eles, tá? Os colegas que estão aqui presentes estão falando que, assim, é um momento transitório, não vai ser eterno, né? E que esse momento ali, a gente tem que ter um pouquinho de ponderação, de compreensão, né? Então, é isso, gente. Eu acho que realmente, né, esse esforço que eu falei para as outras turmas, né? Eu não sei se vocês acompanharam na mídia, eu não estou falando mentira, mas muitas faculdades aqui em Maringá, do ano passado para esse ano, mandaram um monte de gente embora. E não mandaram para recontratar, mandaram embora porque juntaram turma remota. Isso daqui, gente, é sonho de mantenedor remoto, que é muito mais barato. E nós temos um mantenedor aqui no NFTV que o discurso dele é diferente. Eu quero o ensino, eu acredito no ensino presencial, eu acredito nesse perfil. Nós temos como modelo que eles não estão aqui para ficar só ganhando dinheiro, e querem não, que eles estão investindo, que nós temos 2 turmas do 7º semestre A e 7º semestre B. Teria sido muito mais barato e qualquer outra faculdade aqui em Maringá tinha juntado essas 2 turmas e falado, Priscila, mantém no remoto. Né? Os professores tinham perdido carga horária, porque é muito barato, porque eu ia ter um professor dando aula ali para quase 130 alunos, um professor. Hoje, meus professores estão divididos as turmas, né? Não sei se você dá aula lá, né? 130, não, 100 alunos. Né? Tenho 2 turmas do 7º A e 7º B, professor na 7º A e professor no 7º B, carga horária para o 7º A e 7º B, porque o Barbieri acredita no ensino presencial. Desde o começo ele falou, vamos manter dividido, porque dividido, quando vir no presencial, não comporta, eu não tenho sala para ele. Né? Então, confiar nisso, é um mantenedor sério, um mantenedor que não está brincando com vocês. Não está mesmo. Mas que é isso? Para quê, né? Porque você não quer que o colega venha no presencial? Que lindo, né? É verdade, ó. A colega está falando aqui, como ela tem algumas limitações, né? Com pessoa com deficiência, colocar uma mesa especial para ela, né? E ela está bem feliz ali, ó. Está divertida. O que você ia falar? Obrigada. É como se você montasse como você vai ser sozinha. O pessoal aqui do presencial está falando assim, que eles discordam de quando vocês falaram que eu virei a culpa de tudo, né? Que eu não resolvo, realmente eu não resolvo. Financeira com financeiro, tesouraria, o administrativo. Então, a minha questão é a questão da pedagógica, né? Sigo ordens também. Ai, sigo muitas ordens. A gente tem. Então, a gente vai, né? E assim, tenta ao máximo possível amenizar o impacto das coisas que vêm por bem, né?
Então, principalmente com os meus professores, né? O máximo que eu falei assim, que eu falei para vocês, por exemplo, podia ter final de semana, ter bombardeado eles das liberações que a gente foi tomando. E não, eu falei, vai ser na segunda. E foi hoje que eles receberam todas as informações e tudo, pessoas também estão aí se adequando, tá? Bom, pessoal de casa... Professora, posso fazer uma pergunta? Pode sim. A questão do presencial é 30%, certo? Esses 30% vai ter uma lista para ir 30% numa semana, 30% na outra, ou vai quem quer? Não é 30% da sala, é 30% na instituição como um todo. E daí nós estamos deixando vir todo mundo, por quê? Porque tem muita gente que realmente, daí tem pessoas que têm um risco, estão no grupo de risco, tem pessoas que estão tratando com pessoas de risco. Então, assim, tem um número já dentro da própria faculdade que já, por motivos pessoais, cada um, ou muita, mas muito mesmo, é gente de fora que não tem como vir, porque as vans não estão vindo, tá? Principalmente que foi decidido agora, da última hora não tinha como vir, né? Então, nessa estimativa, se você andar hoje aqui na faculdade, você vai ver que nós não estamos nem com 10% de toda a faculdade, né? Aqui nessa turma mesmo, nós estamos em 6 alunos. Então, não tem problema, vocês podem vir. Então, a gente não limitou, os 30% em termos de instituição, mas não tem problema. Agora, dentro da sala, está feito distanciamento, né? Não sei se vocês vieram aqueles primeiros dias, embora aqui eu estou vendo que não tá, as cadeiras estão no X, né? Tem salas que estão com a fita, né? Não pode sentar. Isso tem que seguir o distanciamento. Isso, lá para trás está com as fitas, né? Vamos colocar por fita. Então, a fita ou X no chão para ter o distanciamento, mas é por isso que a turma de vocês é a turma muito grande. Aí vocês vieram para o auditório. Lembra que vocês estavam na sala 17, vocês estavam apertados? Lá não estava dando distanciamento no começo do ano. Aí quando eu vim, aí eu já mudei vocês para cá para vocês terem o distanciamento, tá? Porque além da quantidade de pessoas, tem que ter o distanciamento na sala. Então, todas as salas foram medidas conforme a quantidade de aluno com seu distanciamento. Que assim não Muito obrigada, professora. De nada. O que mais? Como que vai funcionar as provas? As provas vão continuar no remoto. Então, até uma turma perguntou para mim assim, no dia da prova tem aula? Não, não tem. E que, na verdade, a prova ela se torna até um trabalho, né? Uma consulta coletiva, né? Mas a prova, o calendário de prova eu já mandei para vocês, né? O calendário de prova está mantido, tá bom? Está mantido. Mesmo com retorno, professora? Mesmo com o relaxamento do horário para as 11 horas, vai continuar a opção de remoto, né? Sim, se voltar para as 23 horas, sim, esse presencial remoto, lembra no começo do ano que a gente já não estava nem com toque de recolher, que a gente estava no presencial remoto? Porque é o que eu falei para vocês, tem gente que não pode vir mesmo, tem gente que tem algumas situações de alto risco e que não dá para vir, não é porque não quer vir, né, que não dá para vir, então não dá para vir, então vai ser presencial remoto. Pelo menos até a gente chegar nas vacinas, né? Quando formos vacinados, né? A nossa esperança era março, agora estamos jogando para o meio do ano. Talvez, né? Então, a nossa esperança é que isso chegue e a gente consiga voltar, né? Mas enquanto a pandemia perdura, gente, é presencial remoto. Mais alguma coisa? Mas aí quem preferir remoto precisa de requerimento ou não? Precisa de? Eu falei, só mandar um e-mail para mim.
Hoje, todo mundo que mandou e-mail, já coloquei deferido, deferido, deferido. É só para a gente deixar registrado, né? Onde está esse aluno, né? Só por isso. Professor, tem a questão da qualidade do som e da qualidade da imagem. Nós estamos com sérias tá bom, né? de ter acesso à lousa. Aí, os meninos que estão presenciando teria que melhorar aí o mandando webcam, né? foto. Dá para ver a lousa. Não, ó, porque é isso que eu ia falar. Aqui na sala, nessa sala foi testado, a gente testou, né? O técnico testou assim, viu na câmera dele, tá uma qualidade boa, gente. Não, hoje nós tivemos problema, teve que mandar foto no grupo para a gente poder enxergar alguma coisa. Professora, e a qualidade da imagem? Se o professor escreve alguma coisa na louça lá, a gente não que consegue só você ver. que usa o quadro? Pode puxar. Não dá nem para ver o rosto do professor ele direito. Hã? Ele está travado. A resolução é bem baixa mesmo. Aula, que a gente podia fazer. Eu postei os slides. É que daí, por exemplo, eu acho que algumas coisas é melhor trabalhar no quadro, não tem problema. Professor, na questão da lousa do senhor trabalhar, que é bem dinâmica e é super legal, é questão da câmera. O senhor entendeu? A gente não consegue enxergar através do remoto. Então, tem que ficar batendo foto e mandando para a gente. Mas a questão da dinâmica sua está excelente. Entendi. Quer tentar? Vamos tentar? E escrevi ali. Você quer tentar? Vamos ver, Juliane, vamos ver. Professora, a dinâmica dele é ótima, assim, na lousa. Fica bacana, mas a gente precisa ter visualização. Está na descrição do grupo lá, para as auxiliares. Na descrição do grupo, para as auxiliares do curso. Nós vamos fazer um teste, então, o pessoal está comentando aqui que quando o professor Cadu usou aqui a sala, ele usou com a luz acesa e ficou melhor. Então, o Juliano vai fazer um teste aqui, se com a luz acesa fica melhor. Não, é que não pode mudar, a gente vai ter que pedir para a TI. Vamos testar, ver se é a luz acesa. Aí, Professora, que ela tá travada. Professora, tem que ver também a resolução de saída. Acho que no Meet tem como configurar isso. Às vezes é isso que tá dando essa imagem ruim. E agora, melhorou? Com a luz acesa? Não dá para ver nada, tá tudo tremido. A gente só sabe que ele escreveu algo. Agora o que, só Deus sabe. É verdade. E agora mais perto, vocês conseguem ver? Ele tá tremido, é como se o professor tivesse escrevido e passasse a mão para apagar. Ele fica bem borrado, a gente não consegue definir. Professora, será se no próprio aplicativo lá não tem a configuração da resolução da câmera no próprio aplicativo? Aproximar mais a câmera, tá bom? Vocês podem mandar um e-mail para mim? Ou aqui? Vamos testar? Não há problema, né? Vamos testar? Pode, vamos testar? Achou ali? Aí, agora, ó, verdade, ó, é verdade, ele tem razão, ele estava muito longe. Isso. Você tem razão, ó. Então, não é a câmera, que estava muito longe. Isso aí. Ai, tá vendo? Nós somos técnicos aqui, mas ó. ali ó, é só ir em configurações no próprio aplicativo e mudar a resolução do webcam para 720, que aí fica melhor. Ainda tá tremendo, não dá para mim ver nada. Tá, então eu vou colocar aqui para eles aqui, tá? Ele ficou mais visível, mas ainda está embaçado. Manda.
vocês têm que Manda fixar pra também mim a no imagem WhatsApp no falando- Meet. É que No vocês Meet, estão vocês no estão presencial, fixando? né? Pessoal, quem está no remoto, manda um e-mail para mim falando isso, reclamando aí daquela resolução, pedindo quem sugeriu aí. Quem sugeriu, manda um e-mail para mim, porque daí a TI amanhã passa aqui para arrumar essa resolução que vocês falaram. Então, quem está sugerindo a resolução, manda e-mail para mim que eu já mando para a TI, tá bom? Pode ser? Daniel, faz o e-mail, Daniel. Vocês estão ouvindo, né? Depois vocês não mandam e-mail, daí vocês colocam a sala, que é no auditório, coloca lá no auditório que eles já vão saber, tá? Beleza, professora. Ok? Meu e-mail está na descrição do grupo, mas o meu e-mail é prof_priscila@unifcv.edu.br. Mas eu acho que o próximo professor até consegue fazer ali, é só clicar nos 3 pontinhos, aí vai ali em configurações e na saída ali de vídeo, só muda a resolução de saída, coloca 720p, que aí ele já vai melhorar bastante. Não, se tiver resolução maior, coloca maior, porque às vezes pode ser uma 1080, 4K. É, exatamente. Aí, fecha. Ó, melhorou mais agora para 836. Tá bem melhor agora, hein? Conseguiu melhorar um pouquinho a Vou falar pra eles, resolução, é hein? questão de aproximar, né? É só aproximar a câmera aqui. Não, a gente resolução, percebeu que o professora, que também quadro mudou ficou também. bem melhor, ó. Aproveitando, aproximando o quadro. Olha como o quadro mudou. Quando o quadro estava longe, ele também estava assim. Quando aproximou a câmera... Agora ficou excelente, professora. É isso mesmo. Tá, manda isso para mim, então, para aproximar a câmera. Pode ser? Pode mandar no WhatsApp ali, que eu já mando para ele. Então, tá bom, gente. Mais alguma coisa? Não? Então, obrigada para quem está aqui, obrigada para os de casa, tá bom? Agora o professor Juliano terminou, né? Terminei com a tua aula. Já vai para outra turma. E daqui a pouco o professor vem, tá? Tchau, gente. Coitada. Ai, eu tô invadindo. Eu não vou toda a turma, não sei.